alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Quem nele está não entra em condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vou pedir para o Anderson preparar mais um louvor. Nós vamos estar fazendo uma leitura da palavra de Deus e logo em seguida nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por mais esse dia, pelo Santo Sábado. A leitura que farei, ela encontra-se narrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, é um texto bastante conhecido e bastante oportuno para o momento em que estamos vivendo. A partir do verso 1, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. O Senhor está conosco, o Senhor está com cada um de nós, o Senhor está na direção das nossas vidas. Estamos no início de mais um ciclo, de mais um ano. São muitos projetos, são muitas propostas para este ano, e o Senhor nos propôs hoje um dia especial, o Santo Sábado, um dia produtivo na obra dele, e nós vamos agora agradecer a ele por esse dia, e também agradecer por estar recebendo mais uma semana de trabalho, uma semana de vida, e com certeza uma semana de vitória, e com esta certeza de que passaremos por alguns momentos difíceis, mas o Senhor estará conosco, o Senhor estará na direção das nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, estamos reunidos aqui, Senhor, através desta plataforma, agradecendo-te, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, representado aqui por várias famílias, tanto através da plataforma Zoom, como também pelo Facebook. Nós
Queremos te agradecer pelo dia de hoje, agradecer-te, ó Deus, por esse dia de descanso, um dia em que nós nos envolvemos não nas nossas atividades pessoais, mas nas atividades do reino, e nós agradecemos a ti, Senhor, porque foi um dia produtivo, foi um dia abençoado por ti, um dia tranquilo, e nós te agradecemos, ó Deus. Rendemos graças também, Senhor, pelo início de mais uma semana, Senhor, em que cada um de nós estaremos envolvido em nossas atividades, mas confiante, Pai, de que os nossos passos serão dirigidos, serão guiados por Ti, Senhor. Nós te agradecemos e rogamos a Tua bênção sobre esta transmissão, sobre a vida do pastor Oriosvaldo, também do Anderson, que vai estar ministrando louvor, possivelmente também o Jonathan. Eu quero te agradecer e pedir a tua bênção sobre a vida deles e sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É contigo, Anderson. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor,
pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão Anderson. Logo mais, o irmão Anderson vai estar com mais um louvor, mas neste momento eu passo a palavra ao pastor Oriosvaldo, que ministrará a reflexão deste devocional. A paz do Senhor Jesus, a todos os meus queridos irmãos, que Deus esteja abençoando a todos neste fim de sábado, neste pôr do sol. Nós vamos refletir aqui na palavra do Senhor, no texto bíblico que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17, em nome do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Então nós vamos meditar nesse texto, na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Estive ministrando no primeiro sábado deste ano essa mensagem. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui essa palavra, que é uma palavra muito importante para todos nós, é uma palavra muito forte. Com certeza Deus falará ao nosso coração. Vou falar sobre a supremacia de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma. E o pastor Epáfras, que era o pastor desta igreja em Colossos, ele estava passando por algumas dificuldades, alguns problemas que estava acontecendo lá na igreja, falsos mestres infiltrados, pregando e ensinando heresias. E Paulo, então, ele escreve essa carta com esse objetivo de coibir, de
abrir os olhos dos irmãos para que eles pudessem verdadeiramente continuar seguindo o evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, o Senhor Todo-Poderoso. E Paulo apresenta Jesus Cristo como supremo, né? Supremacia significa total e incontestável, superioridade completa e que não se pode contestar. O que estava acontecendo com a heresia pregada ali pelos gnósticos, né? Eles questionavam justamente isso, que Cristo não era suficiente, que não era suficiente crer nele pela fé para a salvação, que eles haviam de buscar um conhecimento mais profundo e que através deste conhecimento eles alcançariam a salvação. Mas vamos aqui pela introdução, a partir do primeiro versículo. Paulo ele se apresenta como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo sempre procurou se apresentar nas suas cartas desta maneira, visto que ele não era um daqueles 12 primeiros que foram escolhidos por Jesus, mas, posteriormente, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós temos ali o relato da conversão de Paulo, onde ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E ali, então, ele passa a ser um vaso escolhido de Deus para levar o evangelho aos gentios e também passa a ser um grande plantador de igrejas por várias cidades por onde ele passou. Então, Paulo ele se apresenta também já desta forma para poder combater esses falsos mestres, que ele estava ali no nome do Senhor Jesus Cristo, que ele era apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus. Todos aqueles que contestavam, né, estavam contestando de forma errada. E ele escreve aos santos fiéis irmãos de Cristo que estão em Colossos e reconhece ali a fé, reconhece ali a fidelidade daqueles irmãos. E Paulo, então, continua no versículo 13, dizendo: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, aqui, Paulo, ele fala da fé, ele fala do amor, ele fala da esperança que aqueles irmãos estavam tendo, que eles continuavam seguindo a Jesus Cristo, mesmo sendo esta igreja que tinha muitas dificuldades. Quando nós estudamos a história da igreja em Colossos, nós vemos que eram pessoas, servos ali, que tinham muitas dificuldades, financeiramente falando. Mas eles não perderam a fé, eles não perderam o amor, eles não perderam a esperança no Senhor Jesus Cristo. E eles estavam perseverando, firmes na presença de Deus, porque eles já tinham ouvido o Evangelho, este Evangelho da verdade, né? A palavra do Evangelho, a palavra da verdade, porque a Bíblia, ela é a verdade, né? O Evangelho é a verdade de Deus. E ele continua falando, aqui no versículo 8, olha, todos vocês, todo mundo, todos já conhecem essa palavra, e vocês têm conhecido, sabido da graça de Deus em verdade. Então, meus queridos irmãos, Paulo ele repete aqui alguns momentos, né, algumas vezes, essa questão da verdade do Evangelho, que a verdade já podendo combater, já combatendo já os falsos ensinos. Então, na introdução, na própria introdução, na saudação que Paulo
dá ali aqueles irmãos, aquela igreja, ele já automaticamente vai combatendo. Mas quem que era o pastor desta igreja? Era Epáfras, que provavelmente se converteu no ministério do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Éfeso. Ele esteve ali um período de 2 anos, e ele se converteu, e Epáfras foi o fundador, provavelmente o fundador da igreja de Colossos. E ele era um pastor dedicado. A palavra de Deus diz aqui que ele era, né, Paulo chama ele de um fiel ministro de Cristo, né, um fiel ministro de Cristo. Então, quando Paulo fala isso, está também dando autoridade, dando importância para Epáfras, que ele era um servo fiel, que ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele era um ministro do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha ido, não chegou a ir em Colossos, mas Paulo, ele estava sabendo de tudo que estava acontecendo, porque Epáfras foi até Paulo e passou para Paulo um relatório da situação da igreja de Colossos. E aí, então, Paulo, ele, a partir do versículo 9, né, do versículo 9 ao versículo 12, Paulo faz uma oração, né, a oração de Paulo pelos irmãos de Colossos. E Paulo, ele, como servo do Senhor, como apóstolo do Senhor, ele não era ali o pastor da igreja de Colossos, mas ele se importava com aquela igreja, ele orava por aquela igreja fazia parte, né, estava ali no caderninho de oração de Paulo. Nós vemos o amor, né, a dedicação de Paulo nesse sentido de interceder e de orar, e de pedir a Deus que Deus abençoasse aquela igreja, que Deus abençoasse aqueles irmãos. Então, é muito interessante para nós, pastores, fazermos uma reflexão, porque nós temos que orar pela igreja que nós cuidamos e temos que orar também pela igreja dos nossos colegas, para que Deus abençoe, para que Deus prospere, para que Deus dê graça a cada dia e que para que as igrejas a cada dia possam ter mais êxito, que muitas vidas sejam salvas para a glória de Deus. Então, Paulo ele tinha essa dedicação na oração. Então, no versículo 9, ele coloca dessa forma: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus que sejais, em primeiro lugar, cheios do conhecimento da sua vontade. Então, Paulo ora pedindo a Deus, intercedendo para que os irmãos daquela igreja fossem cheios do conhecimento da sua vontade. Depois, em toda a sabedoria. Aí ele continua, em inteligência espiritual. Então, Paulo ele faz esses pedidos, ele orava a Deus para que aquela igreja ela fosse cheia do conhecimento da vontade de quem? Da vontade de Deus, né? Que eles conhecessem verdadeiramente cada vez mais a vontade do Senhor. Olha só, ele combatendo aí a heresia do gnosticismo. E aí então ele vai e diz, em toda a sabedoria, que a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus, ela vem da palavra, com inteligência espiritual. Para que tudo isso? Para que eles pudessem andar dignamente diante do Senhor, agradando-lo em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo aquele rebate, né, a heresia de Colossos, essa heresia que estava ali sendo colocada pelos falsos mestres. Naquela igreja havia pessoas que vinham do paganismo, pessoas que vinham do judaísmo. Então ali havia um sincretismo judaico gnóstico, né? Ali naquela igreja havia a filosofia do gnosticismo, que ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé.
Então, isso que eles estavam ensinando. Esse conhecimento era esotérico, somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos ministérios do sistema gnóstico. Então, veja bem o contexto que Paulo escreve essa carta, né? A missão dele de tentar coibir todos esses falsos ensinamentos. Então, nós vemos ali que estava acontecendo isso, os gnósticos, eles valorizavam a sabedoria, e que essa sabedoria ela precisava ser muito mais profunda do que o conhecimento das Escrituras Sagradas, do que as Escrituras Sagradas. Então, Paulo vem e ele fala, nessa oração, que ele orou pelos irmãos de Colossos, para que eles pudessem, né, conhecer a vontade de Deus, a sabedoria, a inteligência espiritual, para que eles pudessem andar dignamente na presença do Senhor, agradando o Senhor, agradando esse Deus Todo-Poderoso, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? No versículo 11, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, essa é a palavra de oração que Paulo faz àqueles irmãos. E Paulo, irmãos, sendo um defendedor do Evangelho, sendo um proclamador do Evangelho, nós vemos que a oração que ele faz aqui é uma oração tremenda, porque ele não ora para Deus dar um carro novo, ele não ora para Deus aumentar o salário daqueles irmãos, ele não ora com objetivos financeiros, mas ele ora pela vida espiritual daquela igreja, ele ora para aquela igreja, para que ela pudesse cada vez mais conhecer esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro que nós temos. Ele ora por aquela igreja para que ela pudesse se aprofundar cada vez mais no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho da verdade. Então ele ora por aqueles irmãos para que eles pudessem ter uma inteligência espiritual, para que eles entendessem e compreendessem qual a perfeita vontade de Deus para a vida deles. Ele orava por aqueles irmãos para que eles fossem idôneos, para que eles pudessem ser pessoas que caminhassem na luz da palavra de Deus. Na luz da palavra de Deus. Idôneos, sábios, porque eles precisavam viver de forma que agradasse a Deus. E não cair nas palavras persuasivas daqueles falsos mestres, para eles não entrar nessas heresias, não praticar essas heresias. Então, Paulo fala isso. Ele ora dessa forma. E aqui do versículo 13 ao versículo 17, nós temos aqui um cântico cristocêntrico, né? Nessa carta aqui de Paulo aos Colossenses, nós temos essas palavras maravilhosas, onde ele exalta o senhorio do Senhor, né? De Cristo, ele exalta o Senhor Jesus Cristo. E nesse trecho, nós vemos que, primeiramente, no versículo 13, Paulo diz, olha, ele tirou vocês da potestade das trevas e transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, Paulo, ele diz assim, olha, vocês foram tirados daquele mundo de trevas, onde vocês viviam na escuridão, onde vocês viviam nas trevas, e agora vocês foram colocados na minha presença, no reino da luz, no reino de Jesus Cristo, né? E isso aconteceu através do quê? Da redenção, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, ao qual tem o poder de remir a todos nós dos nossos pecados. Então, Paulo fala que aquela igreja ela foi resgatada, ela foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo tirou aqueles irmãos, aquela igreja das trevas e colocou eles no reino da luz, na presença do Senhor.
Nós louvamos a Deus porque o Senhor é maravilhoso. E nós vemos aqui, continuando, nesse bloco, nos próximos versículos, que Paulo ele vai falar aqui exatamente da supremacia de Cristo. Em primeiro lugar, ele fala da supremacia de Cristo na criação. Veja bem, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, Paulo ele coloca aqui Jesus como supremo na criação, que ele estava lá na criação, que ele é a imagem do Deus invisível, do primogênito de toda criação, né? Então, nós temos aqui essa expressão que mostra verdadeiramente que Jesus Cristo, ele é Senhor na criação, que todas as coisas foram criadas por ele, que ele existe antes de todas as coisas, que ele é o primogênito, que ele não foi criado por alguém, mas que ele tem uma posição exaltada, que ele é Deus, que tudo que existe foi criado por ele. Então, sejam coisas visíveis e invisíveis, Paulo diz aqui, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele, por ele e para ele, diz o texto da Bíblia Sagrada. Tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, que merece ser glorificado e exaltado por todos sempre. Então, Paulo apresenta ele, olha, Jesus Cristo ele é supremo, ele é Senhor na criação, ele é antes de todas as coisas, ele opera todas as coisas, tudo foi criado por ele. Ali havia também uma heresia de adoração, de culto aos anjos. Quando você vai lendo a carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, Paulo vai rebater essa heresia. Então, Paulo, quando fala que Jesus Cristo é supremo na criação, diz, olha, tudo foi criado por ele, tronos, sejam potestades, principados, tudo existe porque foi criado por ele e para a glória dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Depois, Paulo fala que Cristo ele é supremo na igreja. No versículo 18, ele diz assim, ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Então, aqui, Paulo, ele vê a igreja como um corpo orgânico, ele vê a igreja como corpo e coloca Jesus Cristo como ele de fato é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Quando nós falamos, lemos aqui na palavra, vemos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele comanda a igreja. A igreja é dirigida por ele está no comando de todas as coisas. Tudo que vem para a igreja emana do cabeça, que é Jesus Cristo, que é do evangelho do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, meus queridos irmãos. Jesus é o cabeça da igreja. Quando Paulo fala isso, ele vai quebrando todos os ensinamentos heréticos que existiam naquela época. Ele vai falando, olha, não tem nada aqui de anjos, não tem nada aqui de conhecimento para alcançar a salvação é pela graça. A salvação é através do sangue de Jesus derramado na cruz. E nós somos salvos, e a igreja ela está sendo conduzida por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Aleluia. E por fim, a supremacia de Cristo na reconciliação. Na reconciliação. Então, do versículo 18 até o versículo 23, vai falar que Jesus Cristo nos reconciliou através da cruz do Calvário. Hoje nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Nós estávamos longe, distantes de Deus,
distantes do Senhor. O pecado fez uma barreira entre nós e Deus. E agora, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, ele efetuou uma eterna redenção. E agora nós somos reconciliados para a glória de Deus. Nós alcançamos essa reconciliação. E nós agora não somos mais estrangeiros, estranhos, inimigos, mas agora nós somos servos, nós somos filhos de Deus, porque nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Permanecemos na fé, nos fundamentos da palavra de Deus. Vamos permanecer firmes na presença de Deus, meus queridos irmãos, porque tudo isso que Jesus Cristo, que Paulo ensinou aqueles irmãos daquela igreja, tudo isso nós temos que continuar firmes até nos dias de hoje, seguindo a graça e a misericórdia de Deus, seguindo esse evangelho verdadeiro, conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor, porque através desse conhecimento nós vamos crescer na presença de Deus, sabendo que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e que ele está no comando da igreja. Nós somos servos, nós servimos a ele, mas ele controla todas as coisas, ele está dando a direção para a igreja aqui na terra. Então nós estamos vivendo em tempos difíceis, nesses momentos onde nós temos sofrido com essa pandemia, mas nós não podemos desviar o foco do evangelho da palavra, porque a cada dia que eu tenho andado, pregado, conversado com algumas pessoas, nós vemos que há muitos ensinamentos falsos, onde as pessoas estão acreditando. Por isso nós temos a palavra da verdade, nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho. Nos aprofundemos cada vez mais nesta palavra para poder proclamar a verdade de Deus. Mesmo em tempos difíceis, vamos falar de Jesus Cristo, vamos falar desta verdade e orar uns pelos outros, porque Paulo orou pela igreja de Colossos, orou por aquela igreja que era pastoreada por Epáfras. Vamos interceder uns pelos outros e orar uns pelos outros para que Deus esteja abençoando a igreja de forma completa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar na esperança do Evangelho, como diz aqui no versículo 23. Essa esperança não é esperança falsa, não é esperança que morre, que acaba, mas é uma esperança viva e verdadeira, num Deus vivo e verdadeiro e poderoso. Que um dia ele vai voltar para buscar a igreja, para buscar o seu povo, e nós com certeza alcançaremos a nossa salvação. Mas vamos abrir os nossos olhos e ficar atentos aos ensinamentos falsos que muitas vezes vêm para tentar contaminar a igreja, para tirar a santidade da igreja, para desviar o foco do evangelho. Vamos permanecer firmes na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, fica para nós esta palavra nesta tarde e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastor, pela reflexão que trouxe para nós a edificação, para a gente começar aqui uma semana com expectativas, alegre, sabendo que Cristo deu a sua vida por nós, Cristo nos justificou diante do Pai, Cristo nos reconciliou diante do Pai, Cristo ele é o cabeça da igreja, e aí nós temos um pastor que traz isso daí para uma igreja numa cidade com grandes desafios, e que Paulo não chegou a conhecer todas aquelas pessoas, mas ele, por intermédio, ali por meio de suas cartas, ele fez essas pessoas conhecerem esse Jesus e fez essas pessoas também conhecerem a verdade. Então, que a gente possa, nessa tarde e noite, estar aqui orando também uns pelos outros, por aqueles que você não conhece, por aqueles que você conhece, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão enfermos, por aquelas famílias enlutadas, que talvez você não conhece, mas você tomou conhecimento,
e que essas pessoas possam encontrar conforto pelo poder do nosso Senhor Jesus. Mas antes da gente estar na oração, eu gostaria de pedir aí a licença ao pastor Egon, se ele puder, logo depois do louvor, estar ministrando a oração, né, para a gente estar finalizando, né, o Anderson vai estar com o louvor nesse momento, e depois o pastor Egon, se puder ministrar a oração, em nome de Jesus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Glórias a Deus. Não sei se eu consegui aí o contato com o pastor Egon. Não estou conseguindo. Estou aqui. Opa, legal. Pai Senhor, pastor. Pai Senhor. Deus abençoe. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, a vida da sua família, pelos desafios, e que, graças a Deus, é muito bom tê-lo aqui com a gente, pastor. Estamos Amém. felizes, viu? Bom, tá aqui Nossa, também. graças a Deus, que bom. Contigo, pastor. Então nós vamos orar a Deus, né? Agradecer a Deus pelo sábado que Deus nos deu e rogar para Ele nos abençoar nessa semana e possamos enfrentar sempre ao lado do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, todos os desafios que vierem, porque sabemos que são muitos, né? Os desafios das dificuldades da doença, e a gente precisa enfrentar isso de cabeça erguida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jamais perdendo a fé e a esperança. Vamos orar então.
Santo e eterno, maravilhoso Deus. Senhor, nós estamos agradecidos a Ti neste momento, pela vida, pela paz, pela saúde. Agradecido, Senhor, pelo dia, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, de descanso. Ó, Senhor, que esse dia, Senhor, ele é um dia deleitoso para cada um de nós. Porque nós temos a oportunidade de nos alegrarmos, Senhor, na Tua presença, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, por ter nos dado, Senhor, esse conhecimento, esse discernimento, Senhor, de saber que Tu preparaste um dia, Senhor, para que a gente pudesse descansar. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. E agora, Senhor, nós estamos entrando, Senhor, em mais uma semana, Senhor. Ó Senhor, Tu sabes, Senhor, e conheces, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas limitações, Senhor. E nós, Senhor, reconhecemos, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, neste momento, Senhor, reunidos, Senhor, nessa plataforma, Senhor, para suplicar, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, a Tua presença, a presença do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nosso meio, em nossas famílias, nossos lares, na Tua igreja, Senhor. Que Tu venha nos dar a coragem, que Tu venha nos dar a força, Senhor. Que Tu venha nos dar, Senhor, a presença do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos enfrentar, Senhor, as adversidades, Senhor, que sobrevierem nessa semana, Senhor. Que Tu esteja presente na nossa vida, Senhor. Que Tu possa olhar por cada um de nós, Senhor. Abençoa, Jesus, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, uma bênção especial, Senhor, sobre a vida daqueles, Senhor, que estão doentes, Senhor, aqueles que estão enfermos, Jesus. Aqueles, Senhor, que estão hospitalizados, Pai. Eu quero te suplicar agora, Senhor, que Tu entre, Senhor, com a Tua providência, Senhor, que esteja presente com eles, Pai. Não deixe, Senhor, que nenhum dos Teus filhos, Senhor, venha desvanecer na fé, Senhor. Abençoa, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, e nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Tu és o Senhor da nossa família, Pai. Abençoa, Senhor. Tu és o Senhor da Tua igreja, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos dê força, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor, porque a gente sabe que não é aqui o lugar do nosso descanso. Fica conosco, Senhor, abençoa cada vida, cada irmão, cada servo Teu, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada por Ti, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou pedir ao pastor Ego que permaneça aí conectado, que ele vai estar finalizando para nós, e eu quero, nesse momento, agradecer a participação de todos os nossos irmãos, irmãs, aqueles que estão também conectados através do Facebook. Que Deus abençoe e vos conceda uma excelente semana, uma semana abençoadíssima, com paz, saúde e alegria no seu coração. Receba aqui o nosso abraço virtual e nós vamos ser despedidos pelo pastor Ego, que é o nosso pastor ministerial, e que nós agradecemos pela participação, e ele vai estar finalizando nesse momento, em nome de Jesus. Vamos despedir, então, em nome de Jesus, desse momento tão maravilhoso que a gente passou na presença dele. Que Deus possa nos abençoar nessa semana, né, e que possamos continuar orando sempre uns pelos outros, né, e precisamos realmente, né, das orações. Vamos curvar nossas frontes, vamos ser despedidos neste momento. E a infinita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e incomparável amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a sua igreja, sobre cada vida, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastores. Pastor Ego, pastor Oriosvaldo, Anderson, e a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe.